roubo de caminhonete de luxo com sequestro em São Lourenço do Turvo. Esse caso aqui foi extremamente grave. A vítima está absolutamente incomunicável, está num trauma gigantesco, não é para menos, não é para menos. Passou por momentos terríveis, inclusive porque os bandidos disseram que iriam matá-la. Né? Olha, foi assim, uma situação dantesca que ela passou. Segundo consta em boletim de ocorrência, a vítima disse que chegava na academia da Rua Domingos Premiano por volta de 5 da manhã, em sua Volkswagen Amarok branca, com placas de Matão, FJW, Fábio José Washington, FJW 7473, momento em que a mulher foi abordada por 3 bandidos encapuzados e armados com revólveres e faca. Os meliantes estavam escondidos em um posto de combustíveis desativado. Eles a colocaram dentro da caminhonete e rodaram com a vítima até a vicinal Carlos Fernando Malzone. Vicinal Carlos Fernando Malzone é aquela que liga Matão a Motuca. Tá? E aí a abandonaram no meio do canavial. Pararam a caminhonete, foi nesse momento que disseram que iam matá-la, enfim. Olha, passou momentos de terror essa moça, coitada. Infelizmente. Embora a vítima não tivesse tido a oportunidade de visualizar o rosto dos meliantes, ela contou que os 2 eram magros e um era mais forte. A PM foi chamada apenas quando a vítima conseguiu correr e chegar a uma propriedade rural nas imediações de onde ela foi abandonada. A PM a conduziu até São Lourenço do Turvo para a confecção do boletim de ocorrência. Não foi possível rastrear o veículo, embora o celular dela estivesse também na caminhonete e tenha sido roubado. Não há informações dos bandidos e nem o paradeiro da Amarok até o final da ocorrência que a gente publicou hoje, da matéria que a gente publicou hoje. Porém, no entanto, contudo, todavia, teve um desdobramento. Teve um desdobramento porque a polícia estava, agora à tarde, por volta de 4h30 da tarde, mais ou menos, a polícia estava fazendo a ronda, né, de sempre, porque, como eu disse para vocês, o modus operandi dos roubos de caminhonetes sempre são, e a polícia recuperou várias delas, sempre nesse sentido: escondem um canavial, escondem uma mata. E como eles deixaram a vítima na Carlos Fernando Malzone, que liga Matão à cidade de Mutuca, a Polícia Militar então começou a fazer diligências com toda a equipe, né, inclusive a equipe administrativa, todas sob o comando do Tenente Tavares, e aí começaram a fazer o patrulhamento por essas imediações, pelos carreirões, fala de cana, pelos eitos de cana, enfim, e também pela Carlos Fernando Malzone. Aí houve uma informação de que um carro vermelho estaria passando em alta velocidade pela Carlos Fernando Malzone. A polícia então fez o cerco e quando os bandidos viram a polícia, eles imediatamente entraram numa clareira que tinha ali do lado do canavial, à direita de quem vem de Motuca para Matão, e abandonaram o carro e correram para o meio do canavial. Nós temos as imagens, aí está o carro que foi utilizado pelos bandidos, né? E que a impressão que a polícia tem é justamente essa, que esse veículo, pelo menos um dos 3 ocupantes do veículo, que até deixaram o chinelo para trás, que pelo menos um dos ocupantes do veículo teria feito parte desse assalto, dessa Amarok, lá em São Lourenço do Turvo na madrugada. A informação que a polícia tem é justamente essa, de que realmente um dos suspeitos desses 3 que estavam no veículo, um deles era realmente o sujeito que estava envolvido naquele roubo da Amarok, e eles se embrenharam no meio da cana. Até o momento que nós lá estivemos, o drone da Polícia Militar estava rodando, né, fazendo a varredura no local, e o outro drone também estava chegando de Araraquara, é o 13º Batalhão de Araraquara. E aí os 2 drones iam fazer uma varredura, né, total na cana, jogando imagens online, né, para a Polícia Militar, de modo que eles pudessem ver por onde esses bandidos correram. No momento que nós ficamos lá, nós estivemos lá por cerca de meia hora, mais de meia hora. Nós estivemos acompanhando toda a ocorrência, Bruno e eu. Estivemos lá com o Tenente Tavares, acompanhando inclusive o trabalho da Polícia Militar com o drone,
para a gente ver se encontrava o bandido, os bandidos, mas a cana está muito alta. Então fica difícil para o drone enxergar, mesmo o drone da polícia que tem aquele zoom na lente, né? Que é o Mavic Zoom que eles têm, Mavic 2 Zoom. Então ajuda bem no zoom, mas mesmo assim com a cana alta fica um pouco difícil. Vários chamados malas, ou conhecido como malas, que são suspeitos que a polícia conhece, que fazem parte de quadrilhas aqui da cidade de Matão, passaram pelo local, dando mesmo a impressão de que eles, com o celular, deviam estar chamando os comparsas para buscá-los. Havia todo o contingente da Polícia Militar cercando, mas é um espaço muito grande, mas muito grande. Aí é na altura do quilômetro 3 da Carlos Fernando Malzone, sentido Matão-Motuca, 3 quilômetros. O terceiro quilômetro de Matão, do trevo de Mutuca para Carlos Fernando Malzone, 3 quilômetros logo depois da primeira curva, onde tinha aquele local que o pessoal jogava lixo clandestino ali. Um pouco depois da primeira curva, quando pega um retão, foi quando os bandidos viram a polícia chegando, entraram nessa clareira que tinha ali da cana, abandonaram o carro e saíram correndo em meio ao canavial. Devem estar machucados, um deles descalço, inclusive passando por meio da cana, devem estar machucados, mas ainda não tem informações. Bom, a gente veio para cá porque tinha que fazer o nosso jornal, a gente já estava atrasado, a gente tinha que fazer o jornal, não dava para acompanhar mais. Despedi-me do Tenente Tavares, ele que concordou, inclusive, nessa semana, ou talvez na semana que vem, visitar o nosso estúdio para trazer uma entrevista aqui conosco, para falar das atividades e dessas dificuldades de tanto roubo de caminhonete de luxo, tanto roubo de carro de luxo, né? Ver se a gente fala desses assuntos, alguma forma de nos precavermos, enfim, de pedir alguma orientação nesse sentido para o próprio tenente, e a gente vai falar sobre isso muito provavelmente essa semana ainda aqui no Jornal Hora 1. O fato é que, infelizmente, tem-se uma pista de quem pode ter cometido esse ato bárbaro do sequestro e do roubo dessa caminhonete, né, dessa Amarok branca lá de São Lourenço do Turvo, mas, infelizmente, ainda os bandidos não foram presos.